bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016. Donald Trump triunfou, contrariou todas as projeções, surpreendeu o mundo e será o 45º presidente dos Estados Unidos. A vitória de Trump para o comando da maior potência do planeta provocou uma turbulência nos mercados globais. Olá, muito bom dia. Eu sou Nolan Hubertus, polêmico, magnata do setor imobiliário, ex-apresentador de TV. O republicano sem experiência política derrotou a experiente democrata Hillary Clinton. Um perfil que convenceu. Trump já declarou: eu nunca fracassei, nunca falhei, porque sempre transformei uma derrota em sucesso. É símbolo do chamado self-made man, o indivíduo que se fez sozinho. Apesar de ter recebido $1 bilhão, o que ele define uma pequena ajuda do pai para começar no ramo dos negócios. Além das ideologias defendidas por Trump, você acha que a imagem de administrador de empresas de sucesso em um cargo público ajudou na vitória? Bom, é isso que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. No primeiro discurso, Trump adota tom conciliador com os norte-americanos e com outras nações, diferente de outros discursos ríspidos, principalmente contra imigrantes. No Brasil, o presidente Michel Temer afirma que vitória de Trump não muda em nada a relação com os dois países, entre Brasil e Estados Unidos. Inflação oficial acelera em outubro, mas tem a menor taxa para o mês desde 2000. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos esta edição falando do dia histórico nos Estados Unidos. Afinal, Donald Trump é o novo presidente da maior potência do mundo e vai comandar a Casa Branca nos próximos 4 anos. Lidiane, Donald Trump adotou um tom de união e conciliação tanto com o povo norte-americano quanto com outras nações, diferentemente de outros discursos ríspidos, principalmente contra os imigrantes, lembra? Logo depois da confirmação, Donald Trump começou o discurso agradecendo a adversária Hillary Clinton. Donald Trump contou que tinha acabado de receber a ligação de Hillary Clinton, dando parabéns a ele e toda a equipe. Trump aproveitou para elogiar o esforço dela durante a campanha. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. Um dos principais momentos do primeiro discurso como novo presidente, o republicano disse que é hora de todos se unirem e trabalharem juntos para reconstruir o país. To come together as one united people. Também reforçou a boa relação dos Estados Unidos com todas as outras nações e pessoas. We will get along with all other nations willing to get along with us. Trump disse que vai aproveitar a experiência de empresário para comandar os Estados Unidos e completou: para ser histórico, tenho que fazer um ótimo trabalho, seja em 2, 3 ou até 8 anos, já indicando que pode se reeleger. Bom, Donald Trump, que foi uma das maiores surpresas nessas eleições, fez da desilusão do eleitorado uma arma para conquistar os votos. Vamos acompanhar a reportagem. O céu nunca foi limite para as ambições de Donald Trump. Ele arranhou as nuvens com a torre de 50 andares no quarteirão mais chique de Manhattan. E foi além. Passeou o nome nos ares quando comprou a ponte aérea Washington-Boston-Nova York nos anos 80. Na mesma época, adquiriu o Hotel Plaza e o Cassino Taj Mahal, inaugurado como sendo a 8ª maravilha do mundo. Hoje ninguém sabe se Donald Trump ainda merece o título de milionário. Ele não divulgou as declarações de renda como os candidatos a presidente costumam fazer aqui. Donald Trump desbancou 16 candidatos republicanos. Com um discurso antipolítico de homem de negócios, ele conquistou espaço dentro de um eleitorado insatisfeito com a atual situação econômica do país. Foi assim que convenceu Cláudia Magalhães e Aureliano Carmo a irem às urnas pela primeira vez. Eu acho que ele vai trabalhar para nós, ele não está fazendo isso para ele ficar mais rico. Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México. E o casal, apesar de imigrante, apoia. Você não fecha a porta da tua casa? Tua casa não é aberta para qualquer um entrar. Um país tem que ter as portas fechadas. Mas foi a chamada Brigada Polaca
que ergueu a famosa Torre de Trump na Quinta Avenida. Imigrantes ilegais que ganhavam 1/3 do piso da categoria. O Playboy dos anos 80 se tornou o fator surpresa dessas eleições. Contando com os votos de um eleitorado insatisfeito, Trump chega para ocupar o imóvel mais cobiçado do país. Bom, e agora a gente aproveita então e faz um convite para você votar na enquete do dia. Você acha que a imagem de administrador de empresas de sucesso de Trump o ajudou na vitória? Bom, para votar nas redes sociais, entre no nosso Twitter, no Facebook aqui da Record News, comente, participe, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Se você acha que sim, isso ajudou, a parte de ele ser um empresário ajudou, você coloca sim, se não, não. Você pode participar com a gente também pelo WhatsApp, o telefone é o 11 95307 1851. Você manda sua opinião para a gente lê ao vivo aqui na tela do Link Record News. Lembrando que até a segunda edição, então, momentos de interatividade até o resultado oficial da nossa enquete. A enviada especial da Rede Record, Adriana Araújo, acompanhou a maratona dos eleitores na cidade de Nova York. Go out and vote tomorrow. Let's get out and vote! I ask you to vote. Os americanos parecem ter atendido aos apelos. No país onde o voto não é obrigatório e o dia da eleição não é feriado nacional, muitos tiveram que madrugar na fila e enfrentar o frio para poder escolher seu candidato. O nova-iorquino tem que esperar muito. Olha, essa fila aqui para votar numa escola vira a esquina, só termina lá no fim do quarteirão. Em média, eles gastam 45 minutos para conseguir votar. Foi o que esperou Cole com os 2 filhos. É importante mostrar às crianças que votar é uma grande responsabilidade, afirma o eleitor de Hillary. Algumas sessões eleitorais têm até intérprete de japonês, mas não tem fila preferencial. Jacob, de 89 anos, não se importa. Cheio de energia, o veterano de guerra fez questão de votar em Trump. A metrópole onde votam 5 milhões de eleitores mais lembrava um esquema de guerra. A polícia cercou todo esse quarteirão em Manhattan, em frente à residência de Donald Trump. Os pedestres sequer podem passar na calçada em frente ao prédio e também foi montada essa outra barreira diferente aqui, olha. Essa fila de caminhões estacionados na porta do prédio justamente para impedir qualquer tentativa de ataque. Parei para conversar com as turistas brasileiras e é assim, basta aparecer uma câmera, sempre aparece também um manifestante querendo expressar opinião política. Vocês viram isso na cidade o dia inteiro, sentiram esse clima? Clima de total eleição, todo mundo querendo aparecer, essa coisa bem, ó o cartaz atrás. No caso aí é um cartaz a favor do Trump. A favor do Trump e eu a favor da Clinton. Democracia. Democracia. Trump até poderia votar a pé se não fosse um presidenciável. A 4 quadras da casa dele, a sessão ficou cercada de curiosos. O Mike ficou aqui durante a pausa para o café da manhã. Ele gastou esse tempo esperando o Trump chegar. Trump is the best, in your opinion? Trump is the best man for the job. Assim como o magnata, o operário acredita que os imigrantes ilegais estão destruindo a economia dos Estados Unidos. Eles tiram nosso trabalho, tiram comida da mesa da minha família. Voto em Trump, diz convicto. Cherry também esperou para registrar um momento histórico, mas o voto dela foi para Hillary. O eleitor pede. Quero ver nosso país unido de novo. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já falou com o presidente eleito, Donald Trump, nesta manhã. Ele parabenizou Trump pela vitória, isso de acordo com o comunicado oficial da Casa Branca. Obama ainda convida o Trump para encontrá-lo amanhã na Casa Branca para falar sobre a transição de governo. Ainda segundo o comunicado, uma das prioridades do presidente Barack Obama é assegurar uma transição suave de poder. Obama deve fazer ainda hoje um pronunciamento oficial na Casa Branca. E o maior adversário dos Estados Unidos, o presidente russo Vladimir Putin, enviou um telegrama para o magnata republicano Donald Trump para parabenizá-lo por sua eleição à Casa Branca. Putin já havia deixado claro que torcia para Trump derrotar a democrata Hillary Clinton. Ele afirmou que as relações entre o seu país e os Estados Unidos poderão sair da crise. Os Estados Unidos e a Rússia são os maiores adversários políticos no cenário internacional em um conflito ideológico e de interesses que dura desde a Guerra Fria.
E a primeira-ministra britânica, Theresa May, parabenizou Donald Trump pela vitória em uma mensagem no Facebook. Ela afirmou que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos têm uma relação duradoura e especial com base nos valores da liberdade e da democracia. Disse ainda que eles vão continuar sendo parceiros fortes e próximos em matéria de comércio, segurança e defesa. Theresa May afirmou também que está ansiosa para trabalhar com o presidente eleito para garantir a prosperidade dos países. E o presidente Michel Temer afirmou hoje que a eleição de Donald Trump não muda nada na relação entre Brasil e Estados Unidos. Segundo ele, a relação entre os dois países é institucional, de Estado para Estado. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, Temer vai ligar para Trump para parabenizá-lo ainda hoje. E ainda nesta edição do Link Record News, mais informações e a repercussão pelo mundo e nas redes sociais da vitória de Donald Trump. Agora seguimos com outros destaques do noticiário. A inflação medida pelo IPCA acelerou na passagem de setembro para outubro, de 0,08% para 0,26%. Mas ainda assim registrou a menor taxa para o mês de outubro desde o ano 2000. No ano, a alta acumulada é de 5,78%. Em 12 meses, ficou em 7,87%. O Grupo Alimentação, que registrou deflação de 0,05% em outubro, após recuo de 0,29% um mês antes, contém os principais impactos do mês. Agora, uma notícia que pode ser boa para os consumidores. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço dos combustíveis. A maior queda é sobre o diesel, que fica 10% mais barato nas refinarias. Mas, Nolan, a previsão é de que o consumidor demore um pouco a perceber os descontos nas bombas. Não está dando para encher o tanque e já faz tempo. Pode colocar aí praticamente um terço do meu ganho vai no combustível. Que pode agora ficar mais barato. Essa é, pelo menos, a expectativa depois que a Petrobras anunciou uma redução de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. A queda é para as refinarias e ainda não se sabe quando e nem quanto dessa redução chegará ao consumidor. Na última queda, no mês passado, a redução não chegou às bombas em alguns estados. Se fosse repassada de forma integral, essa diminuição de agora seria de 5 centavos para a gasolina e 20 para o diesel. Essa carreta aqui acabou de colocar 400 litros de diesel. São mais de R$1.000 que foram gastos aqui no posto de combustível. Está indo em direção ao Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar parte desta viagem. Além do combustível, pedágios encarecem ainda mais o trajeto. E mesmo com a redução do diesel, o motorista não espera melhora. Vai dar na mesma, entendeu? O lucro vai ser o mesmo, pequeno, entendeu? Trabalhar para sobreviver mesmo, não tem jeito. Se por um lado há expectativa de alívio para o bolso com a redução dos combustíveis, por outro, os alimentos voltam a pressionar o orçamento das famílias. O índice da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo registrou aumento de 2,73% em outubro, a primeira alta em 6 meses. A CEAGESP monitora 150 produtos e concluiu que houve um aumento nos pescados, frutas e itens como batata lisa e batata comum, couve-flor e mandioquinha. Essa variação está diretamente ligada ao clima. Às vezes eles precisam ter o equilíbrio correto para conseguir sair o produto do tamanho correto. E se não sair do tamanho correto, muitas vezes, ele acaba influenciando o preço. Por isso, a melhor coisa é ir para a feira disposto a pesquisar. Carros de R$1 milhão, óculos que simulam uma batida em realidade virtual, uma sonda para ir à Lua. O Salão do Automóvel começa só amanhã, mas já fomos conhecer as novidades. E olha, é um espetáculo de encher os olhos. Veja. No grande evento automobilístico do país, não poderia ser diferente. Palcos e estrutura de show para apresentar as novidades. É no salão que as grandes montadoras investem e apresentam o que no futuro poderá estacionar na garagem dos brasileiros. Design futurista com painel inovador. A busca por espaço interno, seja qual for a carga que o dono tenha que carregar. Modelos clássicos com motores e preços surpreendentes. Quer experimentar? Basta desembolsar quase R$980 mil para levar um desses para casa.
O que também atrai a maioria dos visitantes que vêm ao salão é a chance de interagir com os veículos, principalmente os mais cobiçados. Em muitos deles é possível até entrar e ter a sensação de estar ao volante de um carrão. Mas esse daqui a montadora utilizou com uma outra proposta. A ideia para falar sobre segurança ao volante foi transformar um carro em um simulador industrial. Basta colocar os óculos de realidade virtual e partir. O vídeo simula a batida em testes feitos por fabricantes. O carro se move junto com o impacto e uma câmera flagra a reação do motorista. Nós nos esforçamos por entregar em todos os veículos que produzimos a melhor segurança disponível no mercado, sobretudo em termos da resistência estrutural dos veículos em caso de colisão. Uma das tendências deste salão é o chamado carro limpo. Modelos híbridos como este que já circulam pelas ruas do Japão e dos Estados Unidos. A estrutura revela o mecanismo para que no lugar do escapamento haja uma saída de água. A montadora alemã apresentou uma das maiores experiências do setor, o carro experimental movido a nitrogênio. Ele funciona com a combinação de dois motores, um deles movido a hidrogênio, o outro movido a energia elétrica, né? Porém é um carro que não emite absolutamente nada sob o ponto de vista de poluentes. É bom o visitante se preparar para admirar carros que parecem de outro mundo e, se sobrar tempo, conhecer esta sonda lunar produzida pela indústria automotiva, resistente à variação de temperaturas e em desenvolvimento para ser levada à Lua no ano que vem. Para quem fica na Terra, vale a oportunidade de conhecer os modelos que ultrapassam fronteiras e idiomas para encantar o público de todo o país. Comodidade, conforto, tecnologia. Todo bueno. Todo bueno, perfeito. Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foram divulgados nesta quarta-feira. Os candidatos podem conferir as respostas no site oficial do INEP. Os resultados individuais das provas do Enem serão divulgados apenas no dia 19 de janeiro. As pessoas físicas e jurídicas que comprarem imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal vão pagar menos juros. O banco reduziu as taxas dos financiamentos imobiliários e diminuiu a cota mínima de financiamento dos imóveis comprados dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Em nota, a Caixa informou que a redução dos juros é reflexo da diminuição da taxa Selic, os juros básicos da economia, que foi anunciada recentemente pelo Banco Central. De acordo com o banco, o objetivo é contribuir para impulsionar as vendas de imóveis novos de construtoras parceiras e atrair, assim, novos clientes para a instituição. Agora voltamos a falar da vitória de Donald Trump, que conquistou os votos da maioria dos americanos, mas também tem muita gente insatisfeita com isso. A gente conversou com uma brasileira que já é cidadã americana e ela disse que nesse momento precisa torcer para Trump fazer um bom trabalho. Olá, pessoal da Record News. Meu nome é Luanda. Eu sou uma brasileira aqui em Oklahoma City. Eu sou já cidadã americana há alguns anos e ontem eu votei pela Hillary. Infelizmente não foi o resultado esperado. Foi assim uma grande decepção. Acho que por parte de quase todo mundo que entende alguma coisa ou de política, acho, não sei, mas foi difícil aceitar, como ainda vai ser. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. O Trump não me parece ser uma pessoa muito centrada, não uma pessoa assim muito diplomática, e eu não fiquei feliz com o resultado. Em Oklahoma, nunca o nosso voto não é válido por causa de como as eleições são aqui com os votos eleitorais. Então, mesmo o meu voto não teria contado de qualquer maneira. Mas eu votei. Grande experiência, mas vai ser complicado daqui para frente. Espero que não, espero que esteja muito errada e que o Trump surpreenda de novo e faça um bom trabalho. Bom, e agora a gente segue ao vivo para Miami para falar sobre as eleições americanas com a nossa correspondente Tina Roma, que desde ontem acompanhou aí o dia de votação nos Estados Unidos e agora nos traz as informações do resultado. E aí, Tina,
muita surpresa com a eleição de Donald Trump por aí? Bom dia para vocês, bom dia a todos aí do Link Record News. Pois é, Lídia, surpresa sim, mas eu vou te falar o seguinte, a surpresa foi geral no país inteiro, embora eu acredite que tenha sido um pouco menor aqui na Flórida, porque as pesquisas mostraram vantagem para Hillary Clinton. Sim, foi uma surpresa então esse resultado, mas aqui na Flórida, praticamente durante toda a campanha, a gente teve um empate técnico e muitas vezes o Donald Trump à frente. Então o que a gente viu? O que foi surpresa aqui na Flórida, onde o Donald Trump ganhou também? A Hillary Clinton ganhou entre os eleitores latinos, ganhou entre as mulheres, ganhou entre os eleitores negros. E aí, falando dos latinos, apesar do estado ter um grande número de latinos, aqui Donald Trump ganhou. Então, é o clima de surpresa, mas não tanto em relação a todos os estados, enfim, de todos os Estados Unidos. Mas agora, a gente acabou de falar aí com uma pessoa, uma brasileira que votou na Hillary Clinton, mas aqui, por enquanto, o clima se divide. Tem surpresa, tem aqueles que estão com medo e também tem um clima de euforia, Lid. Ô, Tina, já deu para perceber aí a repercussão no país? Como que os jornais abordaram isso? Realmente surpresa em todo o país? Como que fica o clima agora entre os americanos também? Olha, com relação à mídia, todos estão muito surpresos, sim, porque desde o início eles mostravam empate técnico e agora chegando no final dessa corrida presidencial, alguns inclusive mostravam que Hillary Clinton tinha até 90% de chance. Ontem até brinquei e falei, gente, a gente não pode esquecer desses 10%. E realmente esses 10% acabaram virando um grande gigante, dando aí a vitória para Donald Trump. A surpresa é geral. Então agora o que chama a atenção é o que vem pela frente. Afinal de contas, trata-se de um presidente diferente, alguém que não esteve tão ligado à política antes e é um grande bilionário, um empresário. Então eles acreditam que pela frente nós teremos mudanças e nós, claro, esperamos que sejam mudanças para melhor. Tina, como em qualquer disputa, sempre há um lado que sai insatisfeito com o resultado. No caso, as pessoas que votaram, então, e apostaram em Hillary Clinton. Como é que elas estão nesse momento? Elas têm muito medo, receio das mudanças que podem vir agora com a eleição de Trump? Tem sim, Lídia. Olha, todo mundo acompanhou por aqui ontem à noite o resultado pela madrugada e muitos vieram, inclusive aqui em Miami, comemorar nas ruas aqueles que votaram em Donald Trump. Já os que votaram em Hillary Clinton, como você disse, estão extremamente receosos. Hoje, antes do trabalho, no café da manhã, claro que esse foi o assunto geral e também será o assunto na hora do almoço. Então, qual é a diferença? Aqueles que votaram em Donald Trump, principalmente aqueles que trabalham com o comércio, estão sofrendo há alguns anos, especialmente nos últimos meses, nos últimos dias, com um comércio muito fraco. Essas pessoas que votaram em Donald Trump esperam uma mudança radical e que seja uma mudança rápida, logo. Aqueles que votaram em Hillary Clinton têm exatamente um sentimento oposto, estão com medo dessas mudanças, afinal de contas nós temos aí um político radical, polêmico. Então essas pessoas que votaram em Hillary Clinton, nesse momento o clima é de extrema tensão. E tem aqueles, Lídia, que também não votaram ou tinham dúvida em quem votar. Essas pessoas então esperam que as mudanças sejam para melhor. E agora o jeito é confiar em Donald Trump, que durante o discurso de vitória não só parabenizou o trabalho de Hillary Clinton, mas disse que tem um grande trabalho pela frente e prometeu dobrar a economia do país. Então é isso que tanto faz. Aqueles que votaram em Trump ou em Hillary, todos agora torcem por isso e para que realmente Trump cumpra o que prometeu, né? Fazer a América grandiosa novamente. Vamos aguardar então. Tina, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você, parabéns inclusive pela cobertura excelente que você fez desde ontem aí, com toda a movimentação nas eleições. Obrigada. Obrigado, Tina. Bom, durante a campanha presidencial americana, uma frase tomou conta das redes sociais. Se Trump ganhar, me mudo para o Canadá. E essa brincadeira foi recuperada ontem e o site da imigração canadense saiu do ar por volta da meia-noite do horário de Brasília. Isso aconteceu aproximadamente nesse horário que Trump conquistou a vantagem sobre a democrata Hillary Clinton. Não está confirmado se isso ocorreu por causa justamente dos acessos de norte-americanos querendo consultar os requisitos para se mudar para uma nação cujo primeiro-ministro Justin Trudeau é para muitos o completo oposto de Donald Trump.
A vida de Donald Trump sempre foi publicamente de muito luxo. Trump, até o momento, se negou a divulgar sua declaração de imposto de renda, mas a fortuna do magnata americano é de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso de acordo com estimativas da revista americana Forbes. Isso equivale a 12 bilhões de reais. Ele vive em uma cobertura localizada na Torre Trump, na 5ª Avenida, em Nova York. Vejam só essas imagens do interior do apartamento de Trump. São superfícies revestidas por folhas de ouro, mármore do piso ao teto, obras de arte inusitadas e espelhos por toda a parte. Realmente refletem a imagem de Trump. Finalizada em 1983, ela ainda é a morada do empresário, de sua terceira esposa, Melania, e o seu filho, Barron. Agora ele vai se mudar aí para a Casa Branca. Não sei se nem a Casa Branca tem tanto luxo quanto o apartamento. A gente viu, né? Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais do portal R7, Rafael Calisto. Rafael, bom dia para você. Quer dizer, o assunto nas redes sociais provavelmente não foi outro também, né? Bom dia, Nolan. Bom dia, Lid. Oi. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente em casa. Não foi outro. O assunto foi somente esse. Curiosamente, ele tomou todas as atenções mesmo. O clima nas redes sociais foi bem apocalíptico, digamos assim. Tava todo mundo desesperado nas redes sociais e ainda está. Eu estou agora aqui no Twitter olhando os Trending Topics. Para você ter uma ideia, praticamente tudo que está aqui é sobre eleição. Trump cancela, hashtag cancela 2016, está até nos mundiais. Só o Trump, o nome dele, sozinho o nome dele, mais de 15 milhões de tweets até agora. Ou seja, é um dia histórico também aqui nas redes sociais. Seja por gostar ou não do resultado, as pessoas estão enlouquecidas, né? A maioria está pendendo para o lado da Hillary, porque tinha muito artista, muito apresentador, então é muito influenciador que leva mais os jovens das redes sociais a apoiar também, mesmo que alguns até nem votem. Mas aqui está assim, tanto que uma brincadeira que rolou muito foi do 11 de setembro, 11 do 9, e o 9 de novembro, 9 do 11, né? São os mesmos números. Tem hashtag para tudo que é coisa. O Canadá, que a gente acabou de falar aqui, que os sites de imigração saíram do ar, está lá agora nos Trending Topics. Tem uma hashtag do Bolsonaro, por uma comparação. E tem uma que é muito interessante, que é a dos Simpsons. Vocês sabem por quê? Não. Eu não sei se vocês assistiram esse episódio. Ele é um episódio dos Simpsons do ano 2000. Ou seja, 16 anos atrás. Era uma história em que a Lisa ia virar presidente dos Estados Unidos. Porque ela é muito inteligente no desenho, né? E o que acontece? A gente está rodando ele agora para vocês verem. Ela diz assim, quando ela já está mais velha, pô, o último presidente foi o Trump e ele acabou com o país. Isso em 2000. E essas são as cenas aí do Homer com o Trump tentando olhar no cabelo o Homer tentando olhar no cabelo do Trump, o cabelo do Trump suga ele. E o Trump, no desenho, no 2000, os Simpsons, os roteiristas já davam ele como, assim, um presidente nada esperado, mas que seria, olha lá, 2016 Trump e ele vai vários anos dominando os Estados Unidos. E acabou se concretizando, né, essa previsão dos Simpsons. Miss Universo passou porque ele até então era o dono, né, do concurso. Exatamente. Foi passando tudo, olha só. Aí tem, né, várias citações a filmes, esse aqui é um filme muito famoso, 2001, Uma Odisseia no Espaço, enfim. Mas o que aconteceu? Se concretizou a profecia, entre aspas, dos Simpsons, que acerta várias, né? Eles acertam muito. Não é a primeira vez, né, que eles fazem profecia e acertam, né? Exatamente. Então, assim, o Simpsons está nos trends também por conta desse episódio. Fora isso, a gente já tem uma hashtag subindo agora. Se você entrar, daqui a pouco aparece aí. Nos Estados Unidos já está rolando. Calexit. É tipo o Brexit da Inglaterra, a Califórnia quer sair dos Estados Unidos. Foi o lugar que a Hillary teve mais voto, né? Então, eles estão doidos. Ó, aqui tem um print dos trends, você vê que, cara, tudo era Hip America era o primeiro, o nome do Trump mais cedo, Bolsonaro, cancela 2016, os Simpsons. A gente tem as celebridades que supostamente votaram no Trump sendo atacadas pelos internautas. O mundo está caótico. Aí tem algumas reações que a gente trouxe para vocês. Essa do Cascão é muito boa, do cachorro do Cebolinha, né? O que está acontecendo. A gente tem uma foto também do Bill Clinton com... Essa é muito boa porque a Fazenda, nossa, aqui na hora que eu vi a Gretchen, que é a rainha dos memes, eu já... a Hillary deve estar com essa cara, né? Concordo. Tem uma muito boa, esse é do filme Esqueceram de Mim. Vocês lembram que ele participou desse filme? Eu não lembrava, juro que eu não lembrava. Quem está em casa com certeza viu esse filme uma vez na vida. O Trump está no filme Esqueceram de Mim. E tá aí o Bill Clinton com o Mick Jagger, tá explicado, né? Pois é, pé frio, né? Pé frio, Mick Jagger. A gente encerra aí com esse Romero Brito para o Trump. Enfim, as redes sociais estão
Karen, um caos total. Se você entrar agora, você vai ver todo mundo comentando sobre o Trump e diferentes reações. Essa é uma das melhores. A Estátua da Liberdade se escondeu. Bom, a gente pode esperar, isso é só o início, né? Porque tem muita gente insatisfeita, muita gente comemorando também. Alguns protestos já foram registrados, inclusive em algumas partes dos Estados Unidos. Isso porque acabou de sair o resultado. De madrugada, né? Tinha uns mexicanos tocando na porta, acho que do prédio dele. Já tá rolando umas coisas muito engraçadas e acabou de começar. Ou seja, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. Bom, pelo menos a gente vê aí que o público tem se importado com política, né? Até internacional também, né? É verdade, é um ótimo ponto de vista esse seu, porque o assunto ganhou uma relevância que ele merece. Não que ele tenha ganhado uma relevância artificial por conta do acontecido, mas é política. Ele vai ditar o rumo dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, talvez a única que sobrou, né? Porque a China anda mais ou menos. Então, eu acho que merece todo esse holofote que está ganhando, né? Sim, a política, na verdade, tomando conta, né? Não Exato. só nos Estados Unidos, aqui também. Todo mundo mais politizado, pelo menos um pouco mais preocupado com os rumos que as nações vão tomar daqui em diante. Fico muito feliz de ver as redes sociais entrando nesse processo, né? Muito bem, Calixto. 2016 vai entrar para a história, com certeza. Bom, lembrando que o Calixto volta com a gente daqui a pouquinho com outros destaques, não mais sobre as eleições norte-americanas, daqui a pouquinho com outros destaques das redes sociais. Tem duas histórias muito boas para vocês. Tem o desafio do manequim, Mannequin Challenge, e tem um meme do menininho que vocês devem estar recebendo no WhatsApp aí em casa. Tenho certeza que você recebeu. Na minha família já apareceu um. E eu vou explicar para vocês o que é. Maravilha. Até já, então, Calixto. Valeu, Calixto, até já. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, tem mais repercussão da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Fique com a gente. Continue com a gente. Até já. Você está no Link Record News, 11 horas 47 minutos pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta com a informação de que a polícia acabou com o esquema de uma quadrilha que agia contra grandes redes de lojas em São Paulo. Os criminosos usavam alta tecnologia para desviar o dinheiro das vendas e o prejuízo chega a R$1 milhão e a fraude pode ter sido feita em vários estados. Computadores e vários equipamentos. A casa em Barueri, na Grande São Paulo, que mais parecia uma oficina de manutenção em informática, na verdade, era usada para fabricar essa placa, batizada pela quadrilha de Cubiboard. A peça era instalada nos leitores de código de barras que os clientes usam para conferir os preços dos produtos nas lojas. Como esses leitores estavam conectados aos servidores das lojas, a quadrilha conseguia desviar os pagamentos feitos por cartão nos caixas. Recursos tecnológicos de primeira, eu considero a maior quadrilha do Brasil nesse tipo de fraude, sem sombra de dúvida. Os suspeitos instalavam os equipamentos nos fins de semana e feriados, quando a vigilância nas lojas diminui, segundo a polícia. Eles agiram em pelo menos 30 lojas em São Paulo, a maioria grandes atacadistas. 8 suspeitos foram presos. O líder, Robert Wagner de Araújo, era quem produzia as placas. Segundo a polícia, além de instalar os equipamentos aqui em São Paulo, os suspeitos compartilharam informações sobre o golpe com criminosos de outros estados. Os agentes aqui da capital paulista já avisaram os policiais civis de outras regiões que o golpe pode estar sendo aplicado em várias partes do Brasil. A quadrilha também furtava e adulterava máquinas de cartão e em seguida reinstalava essas máquinas nas lojas. Quando os clientes faziam os pagamentos, os cartões eram clonados. A partir da clonagem desses cartões, criavam outros cartões, adulteravam outros cartões e realizavam diversas compras, faziam saques, transferências, pagamentos de contas, etc. E um protesto contra o governador do Rio de Janeiro terminou em invasão ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado. Em Brasília, Luiz Fernando Pezão amargou a primeira derrota. A Justiça vetou o aumento da contribuição previdenciária dos servidores. A Assembleia Legislativa foi cercada pelos manifestantes. Durante a invasão, tumulto e gritos de protesto. A nossa produção registrou o momento em que os manifestantes conseguiram invadir a portaria principal da Assembleia. Na parte de trás do prédio histórico, outro grupo tentava arrombar o portão. Funcionários públicos tomaram as galerias e o plenário. Líderes do movimento usaram a mesa da presidência como palanque.
Enquanto isso, deputados ficaram sitiados nos gabinetes. A votação do projeto que limita os gastos do governo com publicidade teve que ser adiada. Segundo testemunhas, manifestantes entraram na sala da primeira vice-presidência. Documentos, divisórias, computador e telefones, tudo foi parar no chão. Os manifestantes deixaram o plenário no fim da tarde. Eles foram aplaudidos por policiais militares, chamados para reforçar a segurança na Alerj. Depois de deixarem a Alerj, os servidores receberam uma boa notícia. A Justiça do Rio concedeu uma liminar que proíbe a tramitação da proposta de aumento da alíquota previdenciária da categoria. O governador Luiz Fernando Pezão foi informado da invasão pelo telefone. Ele esteve reunido com governadores e Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Sindicato dos Fiscais de Renda do Rio, faltam recursos e transparência no Palácio Guanabara. Um levantamento de auditores indicou que o Estado estaria maquiando os dados da renúncia fiscal. O montante informado pelo contribuinte no ano passado foi de 36 bilhões de reais. A Secretaria de Fazenda do Rio reconhece apenas 9 bilhões. As contas do Estado continuam bloqueadas, até que seja paga uma dívida de 170 milhões de reais com a União. E aconteceu novamente. Uma mulher deixou a filha de 2 anos sozinha dentro de um carro por 40 minutos. A polícia foi chamada por populares que passavam pelo local. A mãe contou que estacionou o carro, deixou a menina de 2 anos dormindo na cadeirinha no banco de trás e foi até esta escola particular buscar o filho mais velho. Pessoas que passavam pela rua Ponte Nova, no bairro Colégio Batista, viram a criança e chamaram a polícia. A PM não quis dar entrevista, mas disse que o vidro do carro estava um pouco aberto, o que ajudou na ventilação dentro do veículo. A mulher foi trazida para esta delegacia. Segundo os militares, foi registrado o boletim de ocorrência por abandono de incapaz. Este estudante disse que a mulher demorou cerca de 40 minutos para voltar. Começou a dar uma movimentação em torno do carro da mulher. A gente, sem entender nada, achou até que fosse assalto. Chegou para se aproximar. Foi cerca de 6h40 que chegaram os policiais já com a mulher. A mãe estava bastante abalada e também não quis gravar entrevista. Tem que ter mais atenção, né? Neste ano, o Natal dos brasileiros deve ser mais econômico, mas mesmo assim, os gastos com compras de presentes devem injetar cerca de 50 bilhões de reais na nossa economia. A maioria dos brasileiros já tem planos para o Natal. Vai presentear a família inteira? Todos. Uma lembrancinha. Quase 110 milhões de pessoas devem ir às compras. Uma pesquisa feita em todo o país mostra que o consumidor pretende desembolsar, em média, R$ 110 para cada presente. O número é superior ao do ano passado, mas em valores reais significa menos. Nominalmente houve um aumento, mas a inflação cresceu muito mais do que isso. Então, há uma queda real de 5% no valor dos presentes entre 2015 e 2016. Quem for às compras quer pagar em dinheiro ou no débito. Para não ter dívida para o próximo ano, né? Que já no próximo ano já acumula muita dívida, que é material escolar, tudo isso, PVA, então a gente já paga logo à vista. As roupas aparecem no topo da lista dos presentes. Blusa, um shortinho. O brasileiro vai gastar mesmo, mas sem deixar de valorizar o dinheiro. A preferência por shoppings populares como este aqui tem crescido. Quase 24% dos consumidores pretendem vir a esses lugares para fazer as compras de Natal. Sabe por quê? É possível levar mais gastando menos. Eu acho que R$100. Mais ou menos. Os dois, né? Se fosse comprar no shopping, passava de 300. A aposta dos comerciantes é de 3% de aumento nas vendas. Depois da tempestade que foi o ano passado, né, a gente acredita numa recuperação, especialmente do índice de confiança do consumidor. O consumidor está mais animado, acredita um pouco mais no futuro do país, na economia, e a gente já começa a sentir isso no comércio. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já, continuem com a gente. Meio-dia em ponto pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. A gente volta com a informação de que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que flexibiliza o horário da Voz do Brasil.
A transmissão da Voz do Brasil por 1 hora continua obrigatória de segunda a sexta-feira, mas a emissora poderá escolher o horário entre 7 e 10 da noite. Antes da votação, representantes da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, informaram aos parlamentares que a mudança, além de aumentar a audiência das rádios, vai ajudar em casos de calamidades, transmissão de eventos esportivos e nas informações sobre o trânsito. E uma mulher é suspeita de arrecadar cerca de R$30 mil para um falso tratamento de leucemia. Para aplicar o golpe, ela contava com a ajuda do marido, que é um policial militar. Nerilene Aguilar Miranda, de 30 anos, é investigada pela Polícia Civil. Com uma história bem convincente e um semblante abatido, a mulher dizia sofrer de leucemia e precisava de R$60 mil para fazer uma cirurgia de aplicação de células-tronco no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é referência no Brasil. Mas, na verdade, tudo não passava de um golpe, segundo a polícia. Quando soube do drama, Ana Cláudia não hesitou em ajudar. Ela organizou eventos para levantar dinheiro com o apoio do comércio da cidade, que doou brindes que foram distribuídos para as promoções em prol da doente. Cerca de 30 pessoas se envolveram assim de cabeça e coração na causa. A gente vendia os cartões, a gente pedia ajuda, pedia doação. As promoções renderam um montante de R$30 mil, que, segundo Ana Cláudia, foram enviados à conta bancária de Nerilene. Nas redes sociais, a suposta paciente postou fotos dizendo que faria a cirurgia em São Paulo. Nesta foto, ela aparece dentro do avião do batalhão da PM de Operações Especiais, voltando para casa. Dizia estar sendo assistida por médicos e enfermeiros durante o voo. Mas o delegado que investiga o caso descobriu que, na mesma data, Nerilene esteve hospedada em um hotel de luxo em Curitiba. No interrogatório, a mulher entrou em contradição e o delegado pediu que ela fizesse exames no Instituto Médico Legal que comprovassem que ela passou por cirurgia recentemente. Ao médico do IML, Nerilene disse que não tinha feito a operação e que imaginava ser vítima de um golpe por parte do suposto médico que a acompanhava. A versão dela, que ela foi operada em São Paulo, é mentirosa. Ela será, então, indiciada, porque há indícios que isso aqui é um crime de estelionato, e demais pessoas que estejam envolvidas com ela nesse crime também serão indiciadas. O marido dela, que é soldado da PM e faz parte do BP-MOA, também deve ser punido. Utilizado de uma aeronave oficial, né, utilizando-se de gasolina, enfim, gastando essa aeronave que poderia estar sendo utilizada realmente para uma outra necessidade, para uma situação de golpe. Bom, agora a gente fala sobre a crise no Rio de Janeiro. A polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança interna da Assembleia Legislativa do Estado para tentar identificar quem invadiu a instituição. E a repórter Carla Chaves traz mais informações para a gente. Olá a todos que acompanham o Link Record News. A Delegacia de Polícia abriu procedimento para investigar o crime de danos ao patrimônio público que aconteceu na Assembleia Legislativa durante uma manifestação dos servidores contra o pacote de medidas anunciado pelo governo. Foi feita uma perícia para determinar o tamanho da destruição e agora as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para que os responsáveis pelo vandalismo sejam identificados. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla. E a polícia de Goiás prendeu um dos maiores receptadores de caminhões roubados do estado. Mais detalhes agora com a repórter Patrícia Piazza. Oi, Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. O homem apontado como um dos maiores receptadores de caminhões já vinha sendo procurado pela polícia. Ele mantinha desmanches em galpões aqui de Goiânia. Em um dos locais foram encontradas 50 carcaças e centenas de peças. O material foi avaliado em cerca de R$1 milhão. Os caminhões eram comprados em leilões, recebiam peças roubadas para depois serem revendidos. O suspeito foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e receptação qualificada. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Patrícia Piazza.
Agora, momento de interatividade na tela. Hoje, dia histórico, afinal, Donald Trump é o 45º presidente eleito nos Estados Unidos. E aí, perguntamos para você na enquete se essa imagem realmente de homem, empresário de sucesso, talvez tenha contribuído, então, para a vitória dele. Você acha que isso pode ter contribuído? Hashtag #LinkRecordNews pelas redes sociais para votar e colocar o que você pensa. Ou faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Tem participação. Tem participação aqui na nossa tela, a gente vai dar uma olhadinha. Então, o Humberto de Serra, no Espírito Santo, diz o seguinte: não, a insatisfação foi o maior motivo para o eleitor votar nele. A máquina do governo não foi suficiente para eleger Hillary Clinton. Muito bem, Humberto. Agora o Jair, de São Paulo, capital, que participa. As pessoas estão cansadas de políticos e estão recorrendo a pessoas comuns. O fato de Trump ser empresário ajudou ele, sim. Com certeza, é o que pensa o Jair. Obrigada pela participação. Adilson, de São Paulo, capital, sim. Hoje o eleitor está buscando um administrador e não político profissional. Aí a opinião do Adilson. Obrigado, viu, Adilson? Tem agora o João Pedro, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Acho que não. O que fez o povo votar foi o descontentamento com os candidatos e as promessas de Trump sobre o povo muçulmano e as promessas de mandar imigrantes para fora do país. Obrigada, João. A gente tem mais participação? Ainda não. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais participações. Você pode continuar participando com a gente pela hashtag LinkRecordNews ou então faça como esses nossos telespectadores agora pelo WhatsApp 11 95307 1851. Enquanto você vota, a gente muda de assunto daqui a pouquinho, então, mais enquete do dia. Agora a gente fala sobre... A gente fala sobre a telefonia celular no Brasil, que registrou queda de 1 milhão de linhas no mês de setembro. A base de telefonia móvel no país encolheu 9% no mês de setembro em relação ao mesmo período de 2015. Em comparação ao mês anterior, houve uma queda de 0,42%, pouco mais de 1 milhão de linhas. Em setembro, os acessos pré-pagos totalizavam quase 70% do total de todas as linhas do país. E os pós-pagos, pouco mais de 30%. A crise econômica foi um dos motivos da mudança de comportamento do brasileiro, que antes tinha de 3 a 4 chips de operadoras diferentes, de acordo com a Federação Brasileira de Telecomunicações. No próximo bloco, tem De Olho nas Redes. E ainda, panda precisou ser resgatado depois de cair por acidente em uma barragem de uma usina hidrelétrica. Todos os detalhes daqui a pouquinho. O Link Record News vai para o intervalo agora, 12:08. Continuem com a gente, até já. Muito bem, agora 12:13. Link Record News de volta na sua tela. Estudos da neurociência indicam que a maneira como as pessoas reagem ao diagnóstico de uma doença influencia no resultado do tratamento. Pacientes que encaram com um olhar positivo desenvolvem imunidade maior. E um grupo de mulheres com câncer resolveu seguir essa recomendação. Depois da triste notícia, buscaram força para enfrentar o problema de um jeito mais leve, como mostra na reportagem Elaine Cortez. Em algum momento, a vida parece um quebra-cabeça. E que está faltando alguma coisa ali, alguma peça ali que você precisa encontrar para ter as respostas e os propósitos e os significados. Maria Vitória era a peça que faltava. A minha filha foi gerada não em 9 meses, foi gerada em 3 anos, porque ela foi gerada do coração. O porta-retrato estava completo, mas em pouco tempo, Silvana não seria mais a mesma das fotos. A partir do momento que o cabelo começa a cair, no início da quimioterapia vermelha, isso realmente dá um baque. Porque até então parece que você tem o controle da doença. E quando começa a cair o cabelo, parece que realmente cai a ficha, estou doente. Começava um capítulo desafiador na vida real. Só Silvana poderia decidir qual significado daria para a própria história. Ela poderia olhar para o espelho e ver fragilidade. O reflexo era de força. Ela poderia olhar para o espelho e se deparar com o medo. Deu de cara com a coragem. Ela poderia olhar para o espelho e ser encarada pelo câncer. Mas preferiu ver só a Silvana. As
fotos mudaram. Agora, dizem mais que antes, dispensam legendas. Tenho que pensar que toda essa mudança, todo esse processo que eu estou passando, é para me curar. Foi só o primeiro vídeo. Silvana abriu um canal na internet, um espaço nas redes sociais para falar sobre o assunto de um jeito diferente. E nesse vídeo eu me coloco de uma maneira muito firme, falando a questão do comportamento, a importância de você ter um comportamento positivo diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, não só um problema de saúde. A página foi acessada por gente do mundo inteiro e, para a surpresa da Silvana, não inspirou só pacientes. Foi aí que o câncer virou tema de palestra no mundo corporativo. A partir do momento que você se posiciona de uma maneira positiva, firme diante da doença, você consegue visualizar novas situações. E você pode levar, como eu tenho feito, levar para o mundo corporativo mensagens positivas. Leveza para enfrentar uma fase pesada. Otimismo diante de um futuro incerto. Firmeza frente ao inimigo desconhecido. Só este ano, no Brasil, quase 600 mil pessoas receberão o diagnóstico de câncer pela primeira vez. A segunda principal causa de morte no país, infelizmente, ainda vai entrar na vida de muita gente que nem imagina passar por isso até o final de 2016. Artigos da neurociência comprovam: quem tem um olhar positivo diante de uma situação negativa, os que atravessam um momento difícil com fé, desenvolvem uma imunidade mais forte. É isso mesmo. A medicina mostra que a resposta do organismo a qualquer tratamento é sempre melhor quando a cabeça não está doente. A protagonista da história sou eu. Então, sempre que eu quis, minha decisão foi essa, foi encarar a doença. A vaidade deu lugar a uma autoestima que ela nem sabia que tinha. Eu consegui ajudar as pessoas ao lado, sempre olhar ao próximo e ver que tinham pessoas precisando de ajuda, de uma mão, né, de uma doação de lenço, de um carinho, de um afeto. A assistente administrativa descobriu uma nova vocação no pior momento da vida dela. Até quero fazer uma outra faculdade agora de serviço social. E assim surgiu o projeto Laços de Amizade. O meu primeiro lenço, a minha primeira maquiagem, eles vieram juntos. Eu recebi do projeto pela Fran, logo depois da minha primeira sessão de químio. Uma coisa que me ajudou muito no começo era ver que outras pessoas que estavam passando por aquilo também estavam bem. Tudo começou quando Francesca decidiu fazer a primeira arrecadação de lenços e maquiagens. Era para ser uma única doação. Mas mesmo depois de todas as sessões de quimioterapia dela, de 7 cirurgias, ainda não param de chegar novos lenços, batons, blushes e sombras. Virou uma rede. A gente tem a página na rede social, a gente troca, a gente dá dicas de nutrição, dicas de beleza. Nós temos hoje um grupo no WhatsApp, nós conversamos, assim, tem semana que eu adiciono 5, 6 meninas, né? E essa troca de experiências para elas, como para mim, é muito importante. Todas elas se redescobriram desta maneira. Eu sempre enxerguei o câncer na minha vida como uma segunda chance de vida, na verdade. Nunca enxerguei ele como uma sentença de morte. Se antes mulheres com câncer se escondiam das lentes, hoje cada vez mais são inspiradas por essas modelos de coragem. Elas são heroínas, são guerreiras, e eu acho que o que faz elas irem para a batalha é a fé. Como aliados tem a família, os filhos, o apoio dos amigos. O último ensaio deu origem à primeira exposição. Primeira porque o trabalho continua para que outras se juntem a essas poderosas. Heroínas que estão no nosso dia a dia, disfarçadas de roupas comuns, que passam por nós despercebidas, mas fazem diferença na vida de muita gente. Que escondem cicatrizes de guerra, encontram aliados pelo caminho e compartilham do mesmo poder. Decidiram que são vencedoras, mesmo antes da batalha ter acabado. E de onde vem esse poder? Eu acho que é vontade de viver. Isso aí tem que acreditar. Um panda precisou ser resgatado depois de cair por acidente na barragem de uma usina hidrelétrica.
Os funcionários descobriram pelas câmeras de vigilância que uma fêmea de panda selvagem de cerca de 4 anos de idade estava em apuros. O bicho havia caído na represa de uma usina hidrelétrica na China e não tinha forças para subir os degraus sozinho. Uma equipe de segurança bem que tentou incentivar o animal a sair da parte perigosa da usina, mas não teve jeito. Os homens tiveram que socorrer o bicho. Depois de agasalhado, ele foi sedado e amarrado por cordas para ser levantado. Acredita-se que o animal tenha ficado preso nas estruturas da represa depois de tentar cruzar um rio que transbordou. Depois de horas de trabalho, o panda foi resgatado com sucesso e libertado na natureza. Que bom, né? Que essa travessura terminou bem dessa vez, né? Ainda bem. A gente segue agora ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Sônia. Oi, Sônia. Boa tarde. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos. E olha só, no Record News Paulista de hoje, nós vamos mostrar uma cena bem inusitada que aconteceu na rodovia Anhanguera, próxima a Jundiaí. A concessionária que administra a via teve que fazer uma operação para ajudar uma família de patinhos a atravessar a estrada. É uma graça, né, gente? E aí eles conseguiram, chegaram sãos e salvos do outro lado. E a gente vai mostrar também um aplicativo que tem feito maior sucesso para alfabetizar crianças em Itatiba, no interior de São Paulo, e tem dado bons resultados, viu, gente? Os alunos usam os tablets durante a aula mesmo. E aí, por meio dele, eles conseguem acessar o aplicativo e o resultado disso, 100% dos alunos aprenderam a ler. É a tecnologia e o conhecimento sempre juntos, né? Bom, isso e muitos outros destaques hoje no Record News Paulista. Começa daqui a pouquinho, a 1h da tarde. Eu espero vocês. Lidiane, Nolan. Obrigado, Sônia. Até lá, Sônia. Gostei dos bom trabalho para você. Ali, os patinhos atravessando. Obrigado, Sônia. Bom, agora a gente volta a falar das eleições americanas. O republicano Donald Trump terá maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. De acordo com a rede CNN e o jornal The New York Times, os republicanos já garantiram as 51 cadeiras necessárias para obter a maioria no Senado. Os democratas têm 47 e 2 seguem indefinidas. Na Câmara, os republicanos irão manter a maioria, com 235 cadeiras. É preciso ao menos 218 para controlar a casa. Com maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, o republicano terá o caminho livre para aprovar medidas. Bom, o mundo ficou de olho nas eleições norte-americanas e o resultado já faz com que os mercados financeiros globais despenquem. É o que mostra a correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. Antes mesmo do fim da apuração, o mundo já reagia às incertezas provocadas pela eleição do novo presidente. Mercados financeiros do mundo todo despencaram. A maioria apostava na vitória de Hillary Clinton. Aqui na Ásia, a Nikkei japonesa teve queda de mais de 5%. As bolsas de valores de Hong Kong e de Seul, na Coreia do Sul, também tiveram baixa de cerca de 3%. Mas a maior queda foi do peso mexicano, que atingiu o menor valor frente ao dólar dos últimos anos, caindo mais de 11%. O ministro mexicano das Finanças convocou a imprensa às pressas para discutir as consequências da queda. O medo de muitos mercados internacionais é que Donald Trump coloque em prática o discurso protecionista adotado durante a campanha, o que pode afetar o comércio entre os países. Por todo lugar, a reação foi de surpresa. A rede britânica BBC disse que um forasteiro político derrotou Hillary e tomou a Casa Branca. O New York Times destacou o triunfo de Trump. O francês Le Monde levanta questões sobre a grande vitória de Donald Trump. Muitos líderes já ligaram para parabenizar o novo presidente, como o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente russo Vladimir Putin, que disse esperar uma cooperação entre os dois países. Bom, e a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius Freitas, para falar sobre essa vitória inesperada de Donald Trump. Professor, bem-vindo aqui. A gente tinha quase certeza que hoje iríamos noticiar aqui a primeira mulher
presidente dos Estados Unidos e isso não aconteceu. Foi uma surpresa para todos, né, professor? Foi sim. Alguns institutos de pesquisa já diziam ontem que mais ou menos ele teria uma vitória de 2 a 3 pontos, mas foi uma surpresa porque todo mundo falava que ela ia ganhar e havia aquele clima de já ganhou, só que foi uma vitória de lavada, né? Porque ele conseguiu conquistar alguns estados que votavam republicano desde a década de 80, como Pensilvânia, se não me engano, Wisconsin, Michigan. Então, esses estados, historicamente, há muito tempo que não votavam no Partido Republicano e agora o fizeram. Como é que a gente pode interpretar isso? Muitos eleitores, então, na hora da pesquisa, disseram que votariam na Hillary e aí, envergonhados, então, disseram que votariam na Hillary sem querer assumir, então, o voto no Trump, porque todos os estudos, até então os levantamentos, mostravam completamente o contrário, não? É que em tempos de politicamente correto, e considerando que a Hillary e todo o aparato democrata, incluindo o próprio presidente Barack Obama, a primeira-dama Michelle Obama, eles começaram a fazer com que as pessoas sentissem vergonha se tinham algum interesse em votar no Trump. Sob que alegação? De que era pessoa que eram racistas, discriminavam contra os outros, eram contra os gays, eram contra as mulheres, toda a questão de misoginia que se falou muito, um termo novo que eu aprendi no processo também. Então, se criou esta imagem e a pessoa, ao invés de ficar passando pelo desgaste de dizer, olha, eu vou votar no Trump e ter que ficar ouvindo um monte de coisa que as pessoas normalmente falariam nessa situação, ela falou, não, eu voto na Hillary, mas na hora, entendendo a situação econômica e os resultados complicados nos últimos anos da administração Obama, fez com que o eleitor, na hora, cravasse de uma maneira diferente. O senhor acredita que foi uma eleição mais de apoio a Donald Trump ou seria mais uma eleição de rejeição a Hillary Clinton, nesse sentido, economicamente aí, falando, principalmente por esse momento que vive os Estados Unidos? Ela se previa e ela queria ser um terceiro mandato do presidente Barack Obama. Essa era a grande alegação. E se nós olharmos os 2 últimos mandatos do presidente Barack Obama, eles não foram completamente de grandes realizações. Houve o Obamacare, houve uma reatação de relações com Cuba, com o Irã, mas muitas dessas coisas não são sólidas, segundo a perspectiva de quem votou na situação agora. Inclusive, com o aumento do preço do seguro do Obamacare em mais ou menos 25%, as pessoas passaram a sentir no bolso aquilo que foi vendido de uma maneira enganosa. Então, o voto no Trump é um voto contra o establishment, tanto político no sentido do Partido Democrata como o próprio Partido Republicano, porque ele lutou contra o próprio Partido Republicano, mas também é um movimento, né, que ele conseguiu amealhar aí muito mais gente até do que o presidente Ronald Reagan, que foi o grande símbolo recente do Partido Republicano. Agora, Trump, pela primeira vez após a divulgação do resultado das eleições, adotou um tom mais conciliador e disse, inclusive, que vai ser um presidente para todos, vai governar todos. Com as medidas propostas por ele, como aumento do salário mínimo e aumento dos impostos para os ricos, ainda assim ele vai conseguir governar para todos? Para quem ele vai governar, professor? Veja, quando ele promete a redução dos impostos para as empresas que pagam uma taxa, ele quer reduzir para 15%, a ideia toda por detrás disso é que a economia americana, que é dinâmica, consiga aí girar mais rapidamente. Se ela conseguir girar mais rapidamente, ela consegue gerar riqueza. Se ela gera riqueza, essa riqueza de alguma forma é compartilhada pela sociedade. Então, como é que ele resolve esse problema? Ao invés de programas distributivos ou coisa parecida, ele diz o que as pessoas precisam ter é trabalho e o que as empresas precisam fazer é produzir. Então, a gente precisa trazer de volta as empresas para os Estados Unidos, de maneira que, ao estarem aqui, elas produzem aqui, geram emprego aqui. E o que é importante, isso tem um impacto positivo na situação individual. Então, não é que ele vai ser um programa, ele não vai fazer aqueles programas de auxílio social, alguns deles muito implementados pelo presidente Barack Obama, não vai ser o teor da administração. O teor aqui é crescimento econômico.
E é exatamente o perfil dele que a gente pode notar. Uma vez que ele quer trazer as empresas, ele é um administrador, um homem de sucesso, um empresário nato. É isso, então, que a gente pode verificar nessa gestão Trump? É isso que se espera dele, né? É isso que se espera dele. E foi isso que ele prometeu, né? Ele disse que ele é um empresário e que o que ele sabe fazer é vencer. Então, que os Estados Unidos precisam retomar essa ideia de que eles são campeões em produção, em produtividade, em qualidade do produto. Então, é isso que ele está fazendo. E essa é a mensagem que as pessoas estão esperando. O que não pode acontecer na situação americana é o desemprego aumentar ou o americano achar que o país está entrando em declínio. E se nós pensarmos nos últimos anos, nos últimos 8 anos da administração do presidente Barack Obama, foi quando mais se falou de um declínio dos Estados Unidos. Então, quando ele vem com esse discurso de fazer a América grande novamente, é uma contraposição de todo esse espírito negativo sobre o declínio econômico, militar dos Estados Unidos. Então, essa é uma preocupação e se espera que ele, como empresário de sucesso, consiga reverter, pelo menos no lado econômico, para que as pessoas tenham mais prosperidade. Agora, o mercado internacional não reagiu bem, né? Para o mercado é necessária a confiança. Como que ele consegue adquirir essa confiança a partir de agora, professor? Os mercados reagem irracionalmente, né? É um empresário, você espera que, por ser um empresário, as medidas que ele venha a tomar, de alguma forma, façam que as pessoas se sintam mais propensas a apoiá-lo. Mas é que o mercado apostava na Hillary Clinton, no mercado, de alguma forma, vem com uma resposta completamente contrária. É um hecatombe muito pior do que o Brexit, né? Que foi a saída dos britânicos, o plebiscito, o referendo quanto à saída dos britânicos da União Europeia. Agora, por que isso é importante, né? Quando você olha o que aconteceu depois do plebiscito, depois do referendo britânico, também as bolsas internacionais despencaram, a Libra caiu e você nota que existe um processo normal de estabilização no médio prazo. Então, é a reação inicial, as pessoas ficam preocupadas porque é o medo do desconhecido. E no medo do desconhecido, a primeira reação que você faz é: peraí, eu não vou investir tanto, eu vou repensar as minhas estratégias. Mas se a economia americana começa a crescer, e as primeiras mensagens deles são no sentido de que a economia tem de crescer, isso normalmente faz com que o processo seja alterado e caia num viés positivo. Bom, Obama já propôs, inclusive, hoje uma reunião com Donald Trump para acertarem esse processo de transição. Obama tem aí pelo menos mais 70 dias como presidente dos Estados Unidos. O que ele pode fazer nesse último tempinho para consolidar a imagem dele como agora atual, mais próximo vice-presidente dos Estados Unidos, fechar de uma maneira, ex-presidente dos Estados Unidos, fechando de uma maneira suave e forte ao mesmo tempo o seu mandato? Olha, o fato de o Trump ganhar é uma grande paulada que o Barack Obama recebe. Não só a Hillary, mas ele também. Porque o risco que existe é que muitas das coisas que o presidente Barack Obama fez durante esse seu mandato, ele não era muito propenso a negociar com o Congresso. Então, muitas das coisas que ele fez foi por ordem executiva, retomar relações com Cuba, fazer alguns outros tipos de negociação. Essas ordens executivas podem ser revertidas pelo próximo presidente. E uma das coisas que também mas o Donald Trump prometeu é que ele reverteria o Obamacare, que é o programa de saúde que é a estrela, a menina dos olhos do presidente Barack Obama. Se ele faz isso, de alguma forma o legado do Obama é apagado. E existe aí um problema já histórico antigo. O Donald Trump, num dos jantares oferecidos pelo presidente dos Estados Unidos para a mídia, ridicularizou muito o Donald Trump e disse que aí surgiu uma inimizade grande, porque ele veio com aquela história da certidão de nascimento, que o Barack Obama não era americano. Então, nesses últimos 70 dias, ele é o que a gente chama de um presidente pato manco. Ou seja, quando você está no fim de mandato, o pessoal diz que até o cafezinho que o pessoal começa a servir para você vem frio. Porque você já começa a olhar que é aquele fim, o próprio staff já está preocupado, porque como é um presidente republicano que vem, ele vem com toda a tropa. E o interessante, eu morei alguns anos em Washington, é que você vê que toda a cidade muda.
saem umas 8 mil pessoas, entram 8 mil pessoas novas e todo mundo começa a fazer despedida e as pessoas também já não estão mais conectadas com aquela realidade porque elas estão pensando no próximo passo profissionalmente. Então, o que ele vai poder fazer? Muito pouca coisa. Ele pode até tentar, no final, uma das coisas que ele faz é justamente assinar algumas cartas perdoando alguns criminosos. Então, quem vai estar nessa lista que é a grande pergunta, porque alguns dizem até que a própria Hillary Clinton pode ser incluída nessa lista de perdões presidenciais. Agora, professor, pensando um pouquinho aqui na gente, aqui no Brasil, o presidente Michel Temer já disse que as relações entre Brasil e Estados Unidos não vão mudar em nada com a eleição de Donald Trump. Em contrapartida também, o ministro José Serra, há pouco tempo, disse também que estava torcendo por Hillary Clinton. Quem queria o bem do mundo deveria torcer por Hillary Clinton. Como que fica essa relação? Realmente não muda em nada ou fica um desgaste por conta dessa declaração do ministro José Serra? Eu acredito que os americanos, nessa altura do campeonato, já entenderam também que eles tiveram um problema lá da espionagem do Brasil, dos e-mails do Brasil, do monitoramento da presidente Dilma Rousseff na ocasião. E agora, o ministro José Serra, que deveria ter adotado o famoso silêncio estratégico, ou seja, não tem opinião sobre política de outros países, porque você não sabe quem vai ganhar. Ele deveria ter aprendido isso, porque ele já perdeu também eleições. E se algum chefe de Estado apoiasse ele ou outro candidato, ele não teria gostado muito da reação. Então, quando nessa situação, a diplomacia diz, adota o silêncio estratégico. Você pode até gostar de determinado indivíduo ou não, mas não fala nada. Então, foi um erro aí que a gente espera que com o tempo também seja diluído. E a gente pode também, então, acreditar com todos os créditos nessa afirmação de Temer? Que nada vai mudar para o Brasil? Não é que nada vai mudar para o Brasil, é que nós estamos aí num período complicado das agendas. Em que sentido? O presidente dos Estados Unidos, no primeiro mandato, ele geralmente pensa que vão ser eleitos por 8 anos. No primeiro mandato, eles pensam em resolver o problema doméstico, porque é o que vai garantir a reeleição deles. Então, a agenda do primeiro mandato do presidente é muito mais voltada a resolver os problemas internos, que nos Estados Unidos são muitos, né? Inclusive a questão de curar a sociedade, de alguma forma, terminar esse divisionismo. Agora, por outro lado, no caso brasileiro, nós temos 2 anos do presidente Michel Temer, que não é muito tempo na política para grandes realizações. Então, se a gente esperar que vai ser um acordo comercial, muito difícil. Mas o que a gente vai ter aí são medidas normais do engajamento entre os dois países. Então, do ponto de vista econômico, se o Brasil melhorar a situação, a gente deve observar aí um investimento americano maior no Brasil, mas também não temos grandes alterações porque o timing, o tempo dos dois é um pouquinho complicado. Bom, nos resta, então, acreditar que vai ser melhor. É isso também que fica como opção, né? Não tem como não ser, porque eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que o presidente Donald Trump, ele é empresário e se ele quiser deixar um legado, porque ele entrou nessa história e ele falou, o meu objetivo é deixar um legado. E como ele tem um ego relativamente grande, ele sempre fala que ele tem um ego relativamente grande, o que se espera é que ele queira se tornar um grande presidente para os Estados Unidos. Então, se isso acontecer, para nós é positivo, porque quando ele adota medidas positivas para os Estados Unidos e a economia americana cresce, de alguma forma, todo mundo é beneficiado. E se todo mundo for beneficiado, é bom para o Brasil também. Então, o que nos resta é esperar que ele vá, de fato, implementar medidas econômicas positivas para os Estados Unidos e que, de alguma forma, isso nos impacte também. Tá ótimo. Que ele surpreenda o mundo novamente, né? Muito obrigado. Vai ser uma grande surpresa novamente. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Não, sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, e no próximo bloco tem mais De Olho nas Redes. E ainda a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Agora, 12h38. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela. Agora, 12h43, horário brasileiro de verão. E a gente chama novamente o Rafael Calisto, que está aqui nos estúdios do Link Record News para falar de outros destaques das redes sociais, tendo Trump, né? Tem mais. Estou de volta, segundo mandato. Tem mais coisa, a internet teve muito volume de comentário por causa do Trump, como a gente falou, mas mais coisas aconteceram, não foi a única. Uma coisa que viralizou muito, mas muito mesmo, e eu fiquei até surpreso com isso, foi o tal do Mannequin Challenge, que vamos traduzir assim, como o desafio do manequim, é uma boa. Para você entender o que é
É fácil. A gente lembra aquela brincadeira de estátua que a gente sempre brincou a vida inteira, de você falar estátua e para? É isso. É que para o americano ele tem um outro nome. Então pensa assim, é na brincadeira da estátua e é um vídeo que todo mundo que está no ambiente tem que parar. Faz a estátua e alguém passa filmando. E a brincadeira é compartilhar esse vídeo. Esse é o desafio do manequim. E todo mundo aderiu. O que aconteceu? Ele começou nas escolas dos Estados Unidos, uma brincadeira ali, eles começaram, aí um time americano fez, um outro time de universidade fez, aí famosos fizeram, Destiny Child com a Beyoncé, todo mundo começou a fazer, inclusive a Hillary. Sabe, assim, de repente era até o jeito que ela ficou chocada quando ela perdeu, ela deve ter ficado mais ou menos como ela ficou nesse vídeo. Vamos rodar para vocês, tem até uma participação especial que eu quero ver se vocês identificam no finalzinho. Aí no avião, é um avião, é isso? Exato, é o avião da campanha dela e não é efeito, tá? As pessoas, elas não faz nenhum efeito assim de tirar foto, as pessoas estão paradas mesmo. Então, se você vê uma risadinha ou alguém mexendo o olho, até é normal, porque é difícil segurar, né? Claro, mas aí, assim como aqui, por exemplo, eu brincava quando era criança, cantando uma música e de repente, pá, para o som. Será que lá também eles estavam ao som de alguma coisa, alguma música que foi parada? Tem uma música que virou mais ou menos a trilha sonora da brincadeira. Mas não é o cantor que lançou, até porque ele demorou para entrar. Ele fez também, claro, porque era a música dele. Mas a graça é 1, 2, 3, pá, parou. O Bill Clinton ali. Olha quem tá ali. A participação especial ali no final. Reconheceu? Bon Jovi, é isso? O Bon Jovi, ele tá grisalho, ele tá velhinho, mas é o Bon Jovi, ele tava no avião, porque ele participou do comício. Fizeram muito bem, né? Estão todos paradinhos mesmo. Excelente, e o Bon Jovi, ele participou daquele comício com a Lady Gaga, né? Por isso que ele tava com ela. Essa brincadeira está se espalhando muito rápido, ela já chegou aqui no Brasil. Independente do nome, se vai ser desafio do manequim, se vai ser Mannequin Challenge mesmo, tem muita gente fazendo aqui já. E eu trouxe um muito legal. Me mandaram ontem à tarde esse vídeo, na hora que eu olhei, eu fiquei realmente embasbacado. Eu achei, assim, o esforço para fazer esse vídeo deve ter sido muito grande, eu não estava na confecção, mas eu fiquei, nossa, muito surpreso com o resultado. O vídeo é muito bom, a gente fez aqui dentro. Foi o Legendários que fez o vídeo, o Mion e a equipe dele fizeram, então de parabéns, porque ficou muito legal, eu queria mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso. Começa no set do Legendários, que gravou ontem, e toda a plateia está congelada. Os cameramen, todos... Os cameramen, porque em inglês tem plural, né? Os cameramens, vamos lá, tá. E aí você tem o pessoal da equipe, tem o Hulk Magrelo ali no canto, o Daniel, cantor. Daniel, ele tá ali, ele participou... Ele fez a cara de Daniel, né? Aquela cara, todo mundo que imita o Daniel faz aquela cara do Daniel. Aquela cara de eu me amarrei, muito boa, Daniel. E aí passa por todo mundo, vai ter a Juju ali numa parte, passa pelo Mionzinho, tem o boneco do Lombardi, que é sensacional. Estava... Sensacional. E aí volta pro Mion, termina com ele agora. O Júlio, ó, maquiador. Nosso maquiador. Todo mundo que tava ali, até atrás e na frente da câmera. E aí você vê o Mion no finalzinho, o vídeo termina com ele. Tem até uma brincadeira no final que eu achei bem legal. Ele dá uma piscadinha e o vídeo acaba. Bacana. Imagina o esforço para fazer isso. Mas é muito divertido, né? E tá espalhando de forma viral. Lembra bem assim, desafio do balde de gelo, Harlem Shake. Vocês lembram do Harlem Shake, que era pôr o capacete e ficar balançando? E todos esses outros virais que vão, simplesmente o nome viral é legal porque é como se fosse um vírus, né? Como se fosse um H1N1, assim. Uma pessoa vai passando para outra, para outra, para outra, até que ele se dissemina e pega a população inteira. Qualquer hora a gente pode fazer um aqui. A gente pode já ir treinando, né? Fazer pó. E volta. Pode fazer um aqui na Record News, vai ficar legal, né? Vamos fazer um. O Balanço Geral acabou de fazer um. Se você tá aí, depois acessa daqui a pouco o Facebook do Balanço que vai subir lá, que eu acabei de ver que tem o Lombardi, inclusive. Esse é o especialista, a gente tem que trazer ele para nós. Lombardi é o maior especialista da casa em desafio do manequim. Aliás, se o pessoal estiver aí nos escritórios, nos acompanhando, inclusive, e quiserem participar da brincadeira, façam aí uma estátua e mandem pra gente. Compartilhem o vídeo, então, pelas redes sociais, enviem aqui pro link Record News. A gente mostra depois aqui nos nossos estúdios pra vocês. Muito legal. Tem mais um meme, dá tempo de mostrar? Dá tempo. Vamos lá, esse você deve ter recebido no WhatsApp, tenho certeza. Sua família deve ter mandado, algum amigo seu. É esse menino aqui com essa cara de... Você deve ter recebido esse menino. Ele é da série Full House, que era 3 é demais, é isso em português? Acho que é esse o nome em português. E aí tinha uma cena que ele faz essa cara de deboche. E sabe quando você fala, tipo língua do... Não é língua do P, é língua do I, né? Sabe, tirando, debochando mesmo. A graça do meme é essa. Você coloca em cima aqui o que seria a mensagem do tipo essa aqui. Você atingiu 100% da sua franquia de dados.
E aí o deboche vem embaixo. Olha, podem cortar meu pescoço, mas eu não vou contar de quem eu recebi essa imagem. Ah, é? Já te mandaram? Ah, não, mandaram, mas não posso falar quem. Não pode falar? Não. Tá eu já bom. vi algumas vezes, viu, Lidiane, essa imagem. O pessoal de casa também vai ficar sem saber, infelizmente, quem mandou para a Lidiane. Tem muitos muito legais, assim, muito criativos. Eu até fiz um para mim aqui, para participar hoje aqui no programa. Vamos ver se a gente põe o meu, que é assim, ó. Calixto é jornalista e só fala de meme. Difícil de ler, né? Eu devia trocar o teleprompter da Lid para a língua do I. Eu queria ver ela falar desse jeito. Tá fácil já, viu? É isso aí. Que nem de meme. Muito legal esse. Todo mundo deve estar recebendo e vai receber mais ainda. Para quem não sabe, para procurar, ele chama Por que Você Não Amadurece? Eu demorei para descobrir o nome, até para poder fazer o meu. Porque eu não sabia, eu colocava lá, sei lá, menino debochando, eu não sabia o nome. Por que você não amadurece? Coloca isso no Google, o que você acha. List. Eu tenho menino com seus memes de novo. Tu vai trazer mais meme de novo amanhã, Calixto. Provavelmente. Tá ótimo, Calixto. Então a gente se encontra amanhã com mais memes. Tá bom, gente. Tchau e até amanhã. Valeu, até amanhã, Calixto. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. No próximo bloco também tem a sua opinião aqui na nossa tela, na tela do Link Record News. Até já. Até já. Meio-dia, 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta com interatividade para você, ainda falando sobre as eleições norte-americanas, a vitória de Donald Trump. A gente te perguntou se o fato de ele ser um grande empresário, um empresário bem-sucedido, ajudou ali na hora dos americanos escolherem o novo presidente da República. Aí você pode votar pelas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então participar com a gente também pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 11, o telefone 95307-1851. E aí, o que você acha? A gente vai ver agora a participação de alguns telespectadores. Vamos para a tela. A primeira mensagem é do Ricardo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O Ricardo coloca que não. Trump não foi eleito com base na sua capacidade ou sua imagem. A eleição teve esse rumo, segundo o Ricardo, por causa da descrença na capacidade de Hillary. Então, Trump foi a opção que havia. Obrigada, Ricardo, pela mensagem, pela participação. O Eric de São Paulo, capital, sim, essa é a tendência. O eleitor está cansado da política tradicional. No Brasil, Calil, em BH, e Dória, em São Paulo, ganharam se apresentando como não políticos. Em São Paulo, de onde fala Eric. Tá certo, Eric, obrigado pela sua participação. Tem participação também lá do Maranhão, olha só, da região de São Francisco. O Cleiton compartilha o seguinte: sim, ele mostrou que tem conhecimentos em administração e se saiu bem. Com certeza se sairá bem na política também, é o que acha o Cleiton. Obrigada pela mensagem, pela audiência, Cleiton. O Sérgio, de Serranópolis, Goiás, perfeitamente. Trump venceu por mostrar que administrar não depende de politicagem. Temos o Dória em São Paulo, logo teremos também um em Brasília. Essa é a opinião do Sérgio. Sérgio, obrigado. As opiniões bem divididas, a gente percebe até agora, né? Enfim, o Wagner aqui de Suzano, São Paulo, coloca com certeza sim. Mostrou que é um grande empreendedor e pode ser um grande administrador, assim como foi aqui em São Paulo, na prefeitura. Muitas pessoas, então, mensagens com referência ao Dória, que foi eleito aqui o próximo prefeito de São Paulo. Então, muitas pessoas colocando aí também essa questão. Ele que também não tinha nenhuma experiência política, um empresário, que se lançou aí agora. De fato, perfis bem parecidos, né? Bom, o Aldo, de Delta, Minas Gerais, não. O que fez ele ser eleito foram as suas propostas de protecionismo da economia americana e a questão sobre os imigrantes e Estado Islâmico. Essa foi a opinião do Aldo. Então, você também aí de casa pode continuar participando com a gente, tanto pela hashtag Link Record News, ali você aproveita e vota na nossa enquete. Você acha que Donald Trump foi eleito por ser também um empresário de grande sucesso? Coloca sim ou não sua opinião nas redes sociais, ou então pode fazer também como fizeram esses, participando pelo WhatsApp 1195307-1851. Com a sua participação que termina esta edição do Link Record News. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, fique à vontade. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe pelas redes sociais. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7.
O Link Record News vai ao ar de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.